Pai de luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento, nos aproximamos do teu trono de graça, não com a arrogância da autossuficiência, mas com a humildade de corações que reconhecem a sua profunda necessidade. Nós confessamos diante de ti que a nossa própria sabedoria é loucura, que o nosso entendimento é limitado e que os nossos caminhos, quando guiados por nossa própria prudência, nos levam à confusão e ao erro. Nós nos lembramos e nos firmamos na tua instrução em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Hoje, nós escolhemos ativamente não nos estribar, não nos apoiar, não nos firmar em nosso próprio entendimento. Nós soltamos as rédeas do controle intelectual. Nós abrimos mão da necessidade de ter todas as respostas. Nós confessamos que sem ti estamos perdidos em um labirinto de decisões, encruzilhadas e possibilidades. O mundo nos oferece muitas vozes, muitos conselhos, muitas filosofias, mas somente a tua voz pode nos guiar em segurança pelo caminho da vida. E é por isso que o nosso clamor se baseia na tua promessa gloriosa e infalível, registrada na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para a nossa alma. Nós reconhecemos a nossa falta de sabedoria. Não uma pequena falta, mas uma carência abissal. Precisamos da tua sabedoria para viver, para nos relacionarmos, para tomar decisões grandes e pequenas. E nós pedimos. Nós não imploramos como a um tirano relutante, mas pedimos como filhos a um pai que, como a tua palavra diz, dá liberalmente, com generosidade, com um coração aberto, sem nos lançar em rosto as nossas falhas passadas, sem nos acusar pela nossa ignorância. Obrigado por esta porta aberta, por este convite para bebermos diretamente da fonte da sabedoria. Nós pedimos agora, em nome de Jesus, um derramar da tua sabedoria sobre cada vida, cada mente, cada coração, mas a tua própria palavra. Na mesma epístola de Tiago, no capítulo 3, nos ensina que existem dois tipos de sabedoria, e nós precisamos discernir entre elas para não sermos enganados. Há uma sabedoria que não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É a sabedoria do mundo, a sabedoria do egoísmo. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Nós renunciamos a esta falsa sabedoria. Renunciamos à sabedoria que nos ensina a buscar o nosso próprio interesse acima de tudo, a pisar nos outros para subir na vida. Renunciamos à sabedoria que promove a inveja, o descontentamento com o que temos e a cobiça pelo que é do outro. Renunciamos à sabedoria que gera facções, panelinhas, divisões e contendas em famílias, igrejas e locais de trabalho. Renunciamos à sabedoria que é puramente terrena, focada apenas no aqui e agora, ignorando os valores da eternidade. Renunciamos à sabedoria que é animal ou sensual, guiada pelos apetites da carne e pelas paixões desordenadas. E renunciamos à sabedoria que é diabólica, inspirada pelo pai da mentira, que visa enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos dê um discernimento aguçado para identificar e rejeitar esta sabedoria em todas as suas formas sutis e manifestas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Nós clamamos por esta sabedoria pura. Uma sabedoria que não é contaminada por segundas intenções, por motivos egoístas, por desejos ocultos de manipulação. Uma sabedoria cujas motivações são limpas, cujo objetivo é a glória de Deus e o bem do próximo. Que cada decisão seja passada pelo filtro da pureza. Que a pergunta não seja apenas o que eu ganho com isso, mas isso honra a Deus? Isso é santo? Isso é limpo?
Em segundo lugar, a sabedoria do alto é pacífica. Nós clamamos por esta sabedoria que promove a paz. Uma sabedoria que não busca a briga, que não se deleita na controvérsia, que não precisa provar que está certa a todo custo. Uma sabedoria que sabe como falar a verdade em amor, que busca a reconciliação, que constrói pontes em vez de muros. Que sejamos guiados por esta sabedoria para sermos pacificadores, bem-aventurados que serão chamados filhos de Deus. Que as nossas decisões tragam paz aos nossos lares, aos nossos relacionamentos e aos nossos corações. A sabedoria do alto é depois moderada. Nós clamamos por esta sabedoria equilibrada, gentil, razoável. Uma sabedoria que não é dura, que não é legalista, que não esmaga as pessoas com regras inflexíveis. Uma sabedoria que sabe ser paciente, que sabe ouvir o outro lado, que é tratável e aberta à correção. Livra-nos da arrogância de pensar que sabemos tudo e dá-nos um espírito ensinável, moderado, que reflete o caráter de Jesus, que é manso e humilde de coração. A sabedoria do alto é tratável. Nós clamamos por esta sabedoria que nos torna dóceis ao teu espírito. Uma sabedoria que não é teimosa, que não resiste à tua direção. Que os nossos corações sejam como o barro nas mãos do oleiro, moldáveis, tratáveis, prontos para assumir a forma que tu desejas. Que sejamos rápidos para obedecer, fáceis de ser guiados, submissos à tua vontade, revelada na tua palavra e pelo teu espírito. A sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Nós clamamos por esta sabedoria compassiva e produtiva. Uma sabedoria que não é apenas teórica, mas prática. Uma sabedoria que se traduz em ações de misericórdia para com os necessitados, em perdão para com os que nos ofendem, em ajuda para com os que estão caídos. E uma sabedoria que produz os bons frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que a nossa vida seja uma árvore frondosa, cujos frutos demonstrem a sabedoria que recebemos de Ti. A sabedoria do alto é sem parcialidade. Nós clamamos por esta sabedoria justa e imparcial. Uma sabedoria que não favorece os ricos em detrimento dos pobres, que não julga pela aparência, que não tem favoritos. Uma sabedoria que trata a todos com a mesma dignidade e respeito, refletindo o caráter de Deus, que não faz acepção de pessoas. Que as nossas decisões e os nossos relacionamentos sejam guiados por esta imparcialidade santa. E, finalmente, a sabedoria do alto é sem hipocrisia. Nós clamamos por esta sabedoria autêntica e sincera. Uma sabedoria que é a mesma em público e em privado. Uma sabedoria que não usa máscaras, que não joga jogos, que não diz uma coisa e faz outra. Que a nossa vida seja transparente. Que as nossas palavras sejam verdadeiras. Que a nossa fé seja genuína. Que sejamos livres da hipocrisia dos fariseus, que Jesus tanto condenou. Pai, nós pedimos, inunda-nos com esta sabedoria que vem do alto. Que estas 7 características se tornem o DNA da nossa maneira de pensar, de decidir e de viver. Para recebermos a Tua direção e caminharmos nesta sabedoria, nós reconhecemos que precisamos de um coração preparado para ouvir e de um espírito capaz de discernir. Por isso, nós fazemos hoje a mesma oração de Salomão em 1 Reis, em capítulo 3. Dá, pois, ao teu servo um coração que ouve para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Nós não pedimos riquezas, nem longa vida, nem a morte de nossos inimigos. Nós pedimos o maior de todos os tesouros, um coração que ouve a tua voz. Em meio ao barulho ensurdecedor do mundo, com suas múltiplas distrações e demandas, nós pedimos que tu cries em nós um silêncio interior, um santuário na alma, onde a tua voz possa ser ouvida com clareza. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e purificados. Que eles se tornem sensíveis ao teu sussurro suave e delicado. Que aprendamos a discernir entre a tua voz, a voz da nossa carne, a voz do mundo e a voz do inimigo.
A tua palavra em João capítulo 10 nos garante que as tuas ovelhas ouvem a tua voz, que tu as chamas pelo nome e que elas te seguem. Nós somos as tuas ovelhas. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Fala através da tua palavra quando a lemos. Ilumina as Escrituras para nós, que elas saltem da página e falem diretamente às nossas situações. Fala através do teu Espírito Santo, com impressões, com convicção, com paz que confirma, com inquietação que adverte. Ensina-nos a estar atentos aos seus movimentos em nosso interior. Fala através de conselheiros sábios e piedosos, homens e mulheres cheios da tua sabedoria, que podem nos dar uma palavra de direção. Fala através das circunstâncias, das portas que tu abres e daquelas que tu fechas. Ajuda-nos a interpretar corretamente os sinais da tua providência. Que o nosso coração seja como o do jovem Samuel, sempre pronto a dizer: fala, pois o teu servo está ouvindo. E junto com um coração que ouve, dá-nos um espírito de discernimento, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor. O autor de Hebreus escreveu que o alimento sólido é para os maduros, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Nós queremos esta maturidade. Treina as nossas faculdades espirituais. Aguce o nosso discernimento. Que não sejamos mais como crianças, levados em roda por todo vento de doutrina, enganados pela astúcia dos homens, mas que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que possamos discernir os tempos e as estações, para sabermos o que devemos fazer, como os filhos de Issacar. Que tenhamos a capacidade de julgar bem todas as coisas, guiados pelo Espírito que habita em nós. Que tenhamos a capacidade de julgar bem todas as coisas, guiados pelo Espírito que habita em nós, e com um coração que ouve e um espírito que discerne. Nós agora consagramos a Ti cada área da nossa vida que necessita de direção e sabedoria. Nós começamos com a nossa vida pessoal, o nosso caráter, a nossa jornada de santificação. Guia-nos, Senhor, em cada passo. A Tua palavra no Salmo 119, 105, é a nossa promessa fundamental. Lâmpada para os meus pés é Tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não pedimos que Tu reveles todo o mapa da nossa vida de uma só vez. Nós pedimos que a Tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés, iluminando o próximo passo que devemos dar. Mostra-nos, ó Pai, as áreas do nosso caráter que não Te glorificam. Usa a Tua palavra como um espelho para nos mostrar as nossas manchas de orgulho, de inveja, de impaciência, de egoísmo. E ao nos mostrar, dá-nos a sabedoria para saber como mortificar estas obras da carne e a graça para o fazer. Guia-nos no desenvolvimento de novos hábitos santos. Mostra-nos como cultivar as disciplinas da oração, do jejum, da meditação na palavra, do serviço. Dá-nos a sabedoria para gerir o nosso tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, como orou Moisés no Salmo 90. Livra-nos da tirania da procrastinação e da preguiça. Ajuda-nos a discernir o que é essencial do que é apenas urgente. Que as nossas prioridades sejam as Tuas prioridades. Que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com a fé de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós queremos que a Tua sabedoria governe a nossa agenda, o nosso descanso, o nosso trabalho e o nosso lazer. Nós estendemos este clamor por direção à nossa vida familiar. Ó Senhor, quanta sabedoria é necessária para construir um lar que Te honre. Dá sabedoria aos cônjuges, para que saibam como amar um ao outro, como Cristo amou a igreja, com um amor sacrificial, e como se submeter um ao outro no temor do Senhor. Dá sabedoria na comunicação, para que as palavras sejam usadas para edificar e não para destruir. Dá sabedoria na resolução de conflitos, para que o perdão e a reconciliação fluam rapidamente. Dá direção nas finanças do lar,
para que o casal seja um em seu propósito financeiro, sendo bons mordomos dos recursos que tu lhes confiaste, livres da dívida e da ganância. Dá sabedoria aos pais na criação dos filhos. A tua palavra nos ordena em Provérbios 22:6 a ensinar a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas qual é o caminho? Como ensinar? Nós precisamos da tua sabedoria para cada fase. Sabedoria para disciplinar com amor e firmeza, sem ira e sem negligência. Sabedoria para aconselhar, para responder às perguntas difíceis, para ser um porto seguro para os seus corações. Sabedoria para discernir os dons e talentos de cada filho e ajudá-los a desenvolvê-los para a tua glória. Direção para saber qual é a melhor escola, quais são os melhores limites, como protegê-los dos perigos do mundo sem criar uma bolha irrealista. Guia-nos, Senhor, para sermos pais e mães, segundo o teu coração. E dá direção para os filhos, para que honrem seus pais, para que aprendam a obedecer, para que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como o menino Jesus. Guia as famílias em meio às dinâmicas complexas, aos relacionamentos com parentes, às provações e às crises. Que a tua sabedoria seja o pilar que sustenta cada lar, tornando-o um farol da tua graça e da tua paz em um mundo de famílias desestruturadas. Nós clamamos por tua direção e sabedoria em nossa vida profissional e financeira. Guia cada um na sua vocação, no seu chamado. Para aqueles que estão buscando um emprego, que o Senhor abra a porta certa, no tempo certo, um lugar onde possam usar seus dons e serem uma bênção. Para aqueles que estão em uma carreira, dá sabedoria para crescer, para tomar decisões, para lidar com colegas e chefes difíceis. Que eles sejam como Daniel, que se destacou não por conluios políticos, mas por sua excelência e porque um espírito excelente foi achado nele. Que o teu povo seja conhecido em seus locais de trabalho pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua diligência e pela sua sabedoria sobrenatural. Guia os empreendedores, os donos de negócios. Dá-lhes a tua sabedoria para administrar, para inovar, para tratar os seus funcionários com justiça, para que os seus negócios sejam um testemunho do teu reino. E em nossas finanças, Senhor, que a tua sabedoria nos governe. Ensina-nos a ser mordomos fiéis e não donos. Que a tua palavra seja o nosso guia. Ensina-nos a honrar-te com as primícias da nossa renda, com os nossos dízimos e ofertas, com um coração alegre e generoso. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Dá-nos a sabedoria para sair das dívidas e para vivermos dentro das nossas posses. Guia-nos em cada decisão de investimento, em cada grande compra. Que não sejamos guiados pela cobiça ou pela ganância, mas pela prudência e pela direção do teu Espírito. Que aprendamos a viver contentes com o que temos, mas que também tenhamos a sabedoria para trabalhar e prosperar, para que tenhamos o que repartir com o que tem necessidade, sendo uma bênção para os outros. Que a nossa vida financeira seja uma prova de que buscar o teu reino em primeiro lugar realmente funciona. Nós clamamos por direção em nosso serviço e ministério no teu reino. Revela a cada um o seu chamado específico, os dons que o teu Espírito lhe concedeu para a edificação do corpo de Cristo. Que ninguém se sinta inútil ou sem propósito na tua casa. Mostra onde cada um deve servir, como deve servir, com quem deve servir. Dá sabedoria aos pastores e líderes da igreja, para que possam apacentar o teu rebanho com conhecimento e com inteligência, como prometeste em Jeremias 3:15. Que eles sejam guiados por ti em cada sermão, em cada decisão administrativa, em cada aconselhamento. Protege-os do esgotamento, do desânimo e das ciladas do inimigo. E dá a todo o teu povo a sabedoria para testemunhar de Cristo. Que saibamos como responder a cada um com mansidão e temor. Que o teu Espírito nos dê as palavras certas no momento certo. Que as nossas vidas sejam o maior sermão, atraindo as pessoas para a luz do Evangelho. Guia-nos para as pessoas cujos corações tu já preparaste.
Abre as portas para a evangelização em nossa cidade, em nossa nação e até os confins da terra. Que a sabedoria do alto nos guie em como apresentar a tua verdade eterna a uma cultura em constante mudança. E nós clamamos por tua direção nas grandes encruzilhadas da vida. Para o jovem que está escolhendo uma profissão, que o Senhor guie os seus passos para o caminho que tu preparaste para ele. Para aquele que está buscando um cônjuge, dá a sabedoria para não julgar apenas pela aparência, mas para discernir um coração que te ama acima de tudo. Que o jugo desigual seja evitado e que casamentos que te glorificam sejam formados. Para a família que está decidindo se deve se mudar para uma nova cidade ou país, que a tua nuvem de glória os guie, que a tua coluna de fogo ilumine o caminho. Que eles não deem um passo sem a certeza da tua direção. Para aqueles que enfrentam um diagnóstico médico grave, dá sabedoria para escolher os melhores tratamentos, os melhores médicos, mas acima de tudo, a fé para confiar em ti, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Em cada transição, em cada mudança, em cada crise, que a certeza da tua mão guiadora seja a nossa paz. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas nós sabemos quem reserva o futuro. E isso é suficiente. Confiamos em ti, Senhor. Nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos. E nós descansamos na tua promessa de que tu endireitarás as nossas veredas. Tu nos guiarás com o teu conselho e depois nos receberás em glória, como diz o Salmo 73. O teu Espírito Santo, o Consolador, é também o nosso guia que nos guiará em toda a verdade. Nós nos submetemos à sua liderança agora. Nós silenciamos a nossa própria voz para ouvir a dele. Nós paramos de correr na frente e aprendemos a caminhar ao seu lado, no seu ritmo. Que cada passo, cada decisão, cada palavra a partir de hoje seja o resultado de termos buscado e recebido a tua divina direção e a tua perfeita sabedoria. Que a vida deixe de ser uma série de reações frenéticas às circunstâncias e se torne uma dança harmoniosa, guiada passo a passo pela mão do Mestre. E nós reconhecemos, Pai, que receber a tua direção é apenas metade da jornada. A outra metade, a parte que testa a profundidade da nossa entrega, é a coragem para obedecer. Pois a tua sabedoria muitas vezes contradiz a lógica do mundo e os desejos da nossa carne. Por isso, nós clamamos agora por uma dose sobrenatural de coragem santa, a coragem para agir de acordo com a direção recebida, independentemente do custo. Dá-nos a coragem de Abraão, que quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia, como está registrado em Hebreus capítulo 11, confiando não no mapa, mas no guia. Livra-nos da necessidade de ter todas as garantias antes de dar um passo de fé. Que a tua palavra de comando seja suficiente para nós. Dá-nos a coragem de Josué diante das muralhas de Jericó para obedecer a uma estratégia que parecia ridícula aos olhos humanos, marchando em silêncio e gritando ao som da trombeta, crendo que a obediência à tua voz é a chave para derrubar toda a fortaleza. Livra-nos do medo de parecer tolos para o mundo. Que a nossa maior preocupação seja sermos achados fiéis aos teus olhos. Dá-nos a coragem de Esther, que arriscou a sua própria vida e a sua posição para interceder pelo seu povo, declarando: se perecer, pereci. Livra-nos da paralisia do egoísmo e do instinto de autopreservação. Que estejamos dispostos a arriscar o nosso conforto, a nossa reputação e até mesmo a nossa segurança para cumprir os teus propósitos redentores. Dá-nos a coragem dos apóstolos em Atos, capítulo 4, que mesmo sob ameaça, oraram não por segurança, mas por mais ousadia para falar a tua palavra. Livra-nos do temor dos homens, que armas ciladas. Enche-nos de um santo temor de ti, que nos liberta de todos os outros medos. Que a nossa lealdade a ti seja maior do que a nossa necessidade de aceitação. Dá-nos a coragem para obedecer nas pequenas coisas, nos sussurros do teu Espírito para pedir perdão,
para dar uma oferta, para encorajar alguém, para compartilhar a nossa fé, pois sabemos que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Que a obediência se torne o nosso reflexo instantâneo à tua voz, e não uma opção a ser debatida e negociada. Dá-nos a coragem para dizer não à nossa própria carne, para crucificar os nossos desejos quando eles entram em conflito com a tua vontade. Que a nossa resposta seja sempre a mesma de Jesus no jardim. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Que a obediência não seja um fardo pesado, mas uma expressão de amor. Pois Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que o nosso amor por ti seja o combustível da nossa coragem e da nossa obediência. E que esta sabedoria divina se manifeste de forma proeminente na área mais desafiadora e reveladora do nosso caráter, os nossos relacionamentos. Nós clamamos por sabedoria para amar, para perdoar, para nos comunicarmos e para caminharmos com os outros de uma maneira que te glorifique. E começamos, Senhor, pela área mais poderosa e perigosa, a nossa língua. A tua palavra em Tiago, capítulo 3, nos adverte que a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vê quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Que advertência solene! Nós confessamos que temos usado este membro de forma imprudente. Com a nossa língua temos bendito a Deus e Pai, e com ela temos amaldiçoado os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Nós reconhecemos que isto não convém. Por isso nós te entregamos a nossa língua. Nós a consagramos a ti como um instrumento de justiça e não de iniquidade. Põe uma guarda, ó Senhor, à nossa boca. Guarda a porta dos nossos lábios, como orou o salmista. Dá-nos a sabedoria para saber quando falar e, talvez ainda mais importante, quando ficar em silêncio. Livra-nos do pecado da fofoca, de nos deleitarmos em espalhar notícias sobre a vida alheia, especialmente as más, que as palavras do mexeriqueiro, que são como doces bocados que descem ao interior do ventre, se tornem amargas em nossa boca. Que nos recusemos a participar de rodas de conversa que destroem a reputação de outros. Que a nossa língua não seja uma navalha afiada, mas um bálsamo que cura. Livra-nos do pecado da calúnia e da difamação, de inventar ou espalhar mentiras sobre alguém. Que a verdade seja a nossa única moeda de troca. Livra-nos do pecado da palavra torpe, da piada impura, da conversa de duplo sentido que envergonha o teu nome e entristece o teu espírito. Que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, como Paulo nos instruiu em Efésios 4. Livra-nos do pecado da reclamação e da murmuração, que demonstra um coração ingrato e incrédulo. Que os nossos lábios aprendam a dar graças em todas as circunstâncias, reconhecendo a tua soberania e a tua bondade. Livra-nos das palavras ásperas e iradas, que ferem como uma espada. Que a nossa resposta, mesmo em meio ao conflito, seja a resposta branda que desvia o furor, como nos ensina Provérbios 15. Em vez de usar a nossa língua para o mal, que ela se torne uma fonte de vida. Dá-nos a sabedoria para usar a nossa língua para encorajar os desanimados. Que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, palavras ditas a seu tempo, quão boas são. Dá-nos a sabedoria para usar a nossa língua para proclamar o Evangelho com clareza e ousadia. Dá-nos a sabedoria para usar a nossa língua para adorar e louvar o teu nome incessantemente. Que os nossos lábios sejam um sacrifício contínuo de louvor. Dá-nos a sabedoria para usar a nossa língua para ensinar, para aconselhar, para compartilhar a tua verdade com graça e precisão. Que a nossa língua seja como uma árvore de vida. Nós pedimos sabedoria para navegar os conflitos e os desentendimentos. Quando formos ofendidos, que a nossa primeira reação não seja o contra-ataque, mas a corrida para o teu trono de graça. Dá-nos a sabedoria para vermos a situação da tua perspectiva.
Dá-nos a graça de sofrer o dano em vez de retribuir o mal. E quando precisarmos confrontar um irmão, que o façamos segundo o padrão de Mateus 18, com um espírito de mansidão, buscando a restauração e não a punição. Que o nosso objetivo seja sempre ganhar o nosso irmão. Que a verdade seja sempre falada em amor, pois a verdade sem amor é brutalidade, e o amor sem verdade é sentimentalismo. Que sejamos construtores de pontes, agentes de reconciliação em um mundo polarizado e dividido. E que a tua sabedoria nos guie na escolha de nossas amizades e influências mais próximas. A tua palavra em Provérbios 13:20 nos adverte: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Dá-nos o discernimento para identificar amizades que nos aproximam de ti e aquelas que nos afastam. Dá-nos a coragem para nos distanciarmos de relacionamentos que são uma armadilha para a nossa alma, que celebram o pecado e zombam da santidade. E dá-nos a sabedoria para investir em amizades piedosas, com irmãos e irmãs que nos afiem, como o ferro afia o ferro, que nos encorajem em nossa caminhada, que nos confrontem em amor quando nos desviamos. Que possamos ser este tipo de amigo para os outros também. Que a nossa vida relacional, em todas as suas facetas, seja um reflexo da tua sabedoria, caracterizada pela pureza, pela paz, pela moderação, pela misericórdia e pela autenticidade. E que o resultado de uma vida guiada por tua direção e cheia de tua sabedoria seja a produção de frutos que permaneçam para a tua glória. Nós não buscamos a sabedoria como um fim em si mesma, para nos tornarmos intelectualmente superiores ou para impressionar os outros. Nós a buscamos para que as nossas vidas se tornem um testemunho vivo da tua bondade e do teu poder. Que o primeiro fruto de uma vida guiada por ti seja uma paz profunda e duradoura. A paz que vem de saber que estamos no centro da tua vontade. Uma paz que o mundo não pode dar, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas que está ancorada na certeza do teu cuidado soberano. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes e transborde, fazendo de nós pessoas serenas em um mundo ansioso. Que o segundo fruto seja uma vida de propósito e significado. Livra-nos de uma vida fútil, gasta em trivialidades. Que ao sermos guiados por ti, cada dia, cada tarefa, cada encontro se revista de um significado eterno. Que entendamos que estamos cooperando com o Criador do Universo em seus planos redentores. Que esta consciência nos dê alegria e motivação para vivermos cada momento ao máximo para a tua glória. Que o terceiro fruto seja uma vida de crescente intimidade contigo. Nós entendemos que a direção e a sabedoria não são um mapa que tu nos entregas, mas uma jornada que fazemos de mãos dadas contigo. Que cada decisão buscada em tua presença, cada passo de obediência dado em fé, nos leve para mais perto do teu coração. Que o nosso conhecimento de ti não seja apenas teórico, mas experiencial, crescente, vibrante. Que possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E que o fruto final, o resultado de todos os outros, seja uma vida que aponta inequivocamente para ti. Que as pessoas, ao verem a nossa paz em meio à tempestade, a nossa integridade em meio à corrupção, as nossas palavras de vida em meio a conversas vazias, a nossa família unida em meio à desestruturação, sejam levadas a perguntar a razão da esperança que há em nós. E que a nossa resposta seja sempre a mesma. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, mas é o resultado de uma vida entregue, guiada e sustentada pelo Deus vivo e verdadeiro. Que tu recebas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que a tua sabedoria seja justificada pelos seus frutos em nossas vidas. Nós nos abrimos agora para receber esta sabedoria, para caminhar nesta direção, para viver esta vida. Nós nos tornamos vasos vazios, prontos para sermos cheios da tua sabedoria. Nós nos tornamos ovelhas atentas, prontas para seguir a voz do bom pastor.
Nós nos tornamos servos obedientes, prontos para executar as ordens do nosso Rei. Guia-nos, ensina-nos, molda-nos, usa-nos. Que a nossa vida, a partir deste momento, seja uma demonstração viva da beleza e do poder de um caminhar íntimo e constante contigo. Nós rejeitamos a independência e abraçamos a total e feliz dependência de Ti, nosso conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que a Tua sabedoria seja a bússola que nos guia, o mapa que nos orienta, a luz que nos ilumina, até o dia em que chegaremos à nossa morada final, na Tua presença, onde não mais precisaremos de lâmpada nem de luz do sol, pois o Senhor Deus nos iluminará e reinaremos para todo o sempre. Que esta esperança eterna seja a luz que guia cada passo na jornada terrena. Andem agora não mais na incerteza do próprio entendimento, mas na segurança da sabedoria que vem do alto. Que cada decisão seja guiada pela sua voz, cada palavra temperada pela sua graça e cada caminho endireitado pela sua mão soberana. Recebam a paz que excede todo o entendimento, a paz que habita naqueles que confiam plenamente na direção do bom pastor. Toda a glória seja dada ao único Deus sábio, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por todos os séculos. No nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Amém e amém. Se esta oração por direção e sabedoria iluminou o seu caminho, ajude a levar esta luz a mais pessoas que se sentem perdidas. Curta este vídeo, siga o nosso canal para receber diariamente a sabedoria do alto. E deixe seu Amém, o Senhor é meu guia, nos comentários para afirmar esta verdade em sua vida. Comente também qual decisão você está entregando nas mãos de Deus hoje.